Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Gil Baiano que realize a leitura do versículo da Bíblia. Clama a mim e responderei-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, das casas desta cidade e das casas do rei de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 2/9/2025. Ofício número 76, 77, 78, 80 e 81 de 2025 do Departamento de Leis e Decretos comunicando a sanção dos projetos de lei número 79, 78, 84, 88, 89 de 2025. Ofício número 20 de 2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura em resposta ao requerimento número 365 de 2025 de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 76 de 2025 da Secretaria de Educação em resposta ao requerimento número 357 de 2025, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 149 de 2025, da Secretaria de Saúde, em resposta ao requerimento número 385 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski. Ofício número 547 de 2025, da Secretaria de Planejamento, em resposta ao requerimento número 356 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Comunicação da Comissão de Justiça e Redação, informando aplicação de censura verbal ao vereador Cezão do Táxi. Projeto de lei ordinário número 94 de 2025, que declara a fumicultura como atividade de relevante interesse para o desenvolvimento econômico, social e cultural do município de Canoinhas e dispõe sobre sua valorização do âmbito das políticas públicas, de autoria do vereador André Flenick. Ordem do dia, primeira votação. Projeto de lei ordinário número 91 de 2025, que denomina a pista de motocross localizada no Parque Agropecuário José João Campos, em Canoinhas. Indicações. Indicação número 309, no 25, de autoria do edil Ivan Kraus, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rutilio Reder, secretário municipal de Planejamento, a instalação de iluminação pública na rua Emílio Ferreira de Souza, no trecho compreendendo após a propriedade do senhor Roberto Sorg, em direção a Arade, estendendo-se até a final da residência existentes. Indicação número 310, no 25, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, a instalação de 9 tubos de 50 centímetros para a manutenção e adequação do bueiro localizado na estrada de Felipe Schmidt, na estrada da propriedade do senhor Jefferson Artemis Crestani. Indicação número 311 de 2025, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, a colocação de material na estrada de Bonetes, na subida situada nas proximidades da propriedade do senhor Lino Oliskovski. Indicação número 312 de 2025, de autoria do edil Cezão do Táxi, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e a senhora Franciela da Costa Cola, secretária municipal da Saúde, a aquisição de material para artesanato, como panos para pintura, tintas para tecido, materiais para bijuterias, pincéis, fitas decorativas, pistola de cola quente e eva, para convecções de diferentes trabalhos manuais destinados ao CAPS. Indicação número 313, 2025, de autoria do edil Cezão do Táxi, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, a manutenção da rua Bento de Lima, no bairro Campo Nova Verde. Indicação número 314, de 2025, de autoria do edil Cezão do Táxi, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, o patrulhamento e a colocação de material nas ruas do loteamento Santa Cruz. Seria isso, presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Cezão do Táxi. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos, colegas vereadores. Então, hoje eu quero fazer um agradecimento à Comissão de Justiça e Redação pelo arquivamento, da minha quebra de decoro parlamentar. Quero agradecer os vereadores que fazem parte dessa comissão, o presidente, vereador Ivan, vice-presidente Tati Carvalho, também o vereador Admilson Verca e também a vereadora Kátia Oliskovski, que fazem parte da
da comissão que estudaram, né, a quebra de decoro parlamentar, e mesmo assim fui censurado. Então agradeço a vocês, né, por fazerem a melhor escolha, mostrando que essa casa é unida, mostrando que os vereadores são fortes juntos, e assim continuarei fazendo o meu trabalho. Então fico muito feliz, né, por esse arquivamento da quebra de decoro, e quero agradecer aos meus amigos, colegas vereadores, e o que vocês precisarem de mim, estou aqui, e mais uma vez reafirmo meu compromisso com os 847 votos que eu recebi. Vou continuar fazendo o meu trabalho, vou continuar me dedicando, e quero muito permanecer os 4 anos aqui, que vou permanecer. Então, obrigado aos vereadores que estudaram, né, a quebra de decoro parlamentar, e isso foi resolvido, foi arquivado. Então fico muito feliz, que estava me incomodando bastante. Será que eu fiz a coisa certa de ir lá investigar a escola, fiscalizar, fazer meu trabalho? Será que eu invadi? Será que eu não invadi? Será que eu passei dos limites? Será que eu não passei? E ficou claro que não. Então, obrigado, meus amigos vereadores, obrigado, né, a cada um da Comissão da Justiça e Redação por estudarem a quebra de decoro parlamentar. Então, serei, senhor presidente, o meu muito obrigado. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito o primeiro secretário se informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador André Flenick. Com a palavra. Meus colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui presencialmente, o Ângelo, Galotti, e público que nos acompanha pelas redes sociais. Eu venho falar primeiramente, de um projeto que já teve repercussão em outros municípios. Na verdade, ele teve como primeira autoria o município de Irinhópolis, e esse projeto nós absorvemos e trouxemos para o município de Canoinhas, que é um projeto relacionado à fumicultura. Eu apresentei o projeto, pedi para segurar alguns dias. Posteriormente, o vereador Cezão também trouxe o projeto dessa casa, coincidiu, né, mesmo texto, e hoje ele está assinado por toda a edilidade. Nós sabemos que a fumicultura é um dos principais meios de subsistência do nosso município, muitos produtores dependem, a nossa economia gira através da fumicultura, e o que nós podemos fazer para essa classe será fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. Venho aqui trazer um segundo projeto. Recentemente nós tivemos algumas votações em regime de urgência que causaram certos desencontros de informações. Muitas vezes erro de interpretação e até mesmo a forma como veio a essa casa gerou a desinformação. Temos aqui o jornalista, né, proprietário de meios de imprensa, o Ângelo Chuca, que também participou desse processo, até mesmo esclarecendo a questão da propriedade lá do terreno, que não era um terreno, era toda uma edificação. E conhecendo o pessoal do meio imobiliário, o terreno até tem um valor de mercado muito superior àquilo que está para ser adquirido, se for ainda dando continuidade ao processo. Mas, pensando nessa questão, há tempos, né, nós temos a questão do regime de urgência. Chega do executivo, muitas vezes por secretário, aquela pressão do jurídico, regime de urgência. Isso não é de agora. Desde que anos nessa casa, o vereador Gil, que já é o que mais tempo tem de casa, sabe que sempre aconteceu isso na nossa casa. Mas tem que mudar, é uma cultura. Então, eu trago aqui uma proposta de lei orgânica, eu vou ler o texto atual do artigo 43 da lei orgânica do município, da redação. Artigo 43. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação dos projetos de sua iniciativa. Inciso 1º. Solicitada a urgência, a Câmara deverá se manifestar em até 45 dias sobre a proposição, contados da data em que for feita a solicitação. Segundo, esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, sem deliberação pela Câmara, será a proposição incluída na ordem do dia, sobretestando-se as demais proposições para que se ultime a votação. Terceiro, o prazo do inciso 1º não corre no período de recesso da Câmara. Então, esse é o texto atual. Nós sabemos que, na prática, não entra os 45 dias. Muitas vezes, por necessidade, existem projetos de regime de urgência que realmente precisam. Eu dou o exemplo da parte do esporte, o Jubanski, que já esteve lá. O calendário da FESPORT, às vezes, é louco. Às vezes, aparece ali os jogos abertos, não tem local, nós precisamos... Numa semana, ali, a fundação tem que se organizar para transporte e tudo aí. Tem que passar pela Câmara de Vereadores e precisa de uma urgência fora desses 45 dias. Então, tem que ser aprovado. Porém, para amenizar um pouco essa situação, conversando com o Daniel, vendo o Daniel, nosso assessor da casa, que presta um grande serviço, vendo modelos de outros municípios, eu trago a inclusão aqui de 2 incisos. Conversei com os demais vereadores da casa, explicando, tive já o apoio de vários vereadores, né? Mas hoje eu quero trazer para a população essas sugestões de projeto. Quarto,
sempre que houver solicitação de tramitação em regime de urgência por parte do Poder Executivo, faculta-se a qualquer vereador requerer a convocação pública de ofício de representante do Executivo, o qual deverá comparecer à sessão plenária na data da votação da proposição, com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre seu conteúdo e sobre os fundamentos que motivaram o pedido de urgência. Na semana passada, na terça-feira, nós tivemos uma reunião aqui composta pelo conselho que fez a avaliação, uma reunião muito produtiva, só que ela não é pública. A população não tem acesso, até por meio de ata, né, ela tem esse acesso, mas é uma reunião que poderia esclarecer muitas dúvidas que ali estavam. E essa necessidade até é uma forma de fazer com que o Executivo, se precisar de regime de urgência, venha até aqui de uma forma clara e objetiva e transparente, trazer as informações necessárias para o presente projeto. E o quinto, o não comparecimento sem justificativa adequada do representante do Poder Executivo convocado nos termos do inciso 4º configura infração político-administrativa na forma do inciso 15º do artigo 26 desta lei orgânica, sendo aplicáveis as mesmas consequências previstas para a ausência injustificável de secretários municipais ou titulares de órgãos da administração direta ou indireta regularmente convocados. Então, essa é uma forma de a gente garantir que quando vem o projeto do regime de urgência, se for algum tema de maior complexidade, qualquer vereador possa solicitar a vinda de um representante do Executivo para esclarecimento de forma transparente. Eu já tenho trabalhado, senhores vereadores, como vocês têm acompanhado, a reunião das comissões, da qual eu faço parte, o vereador Cezão e Gil também fazem parte, que é a Comissão de Desenvolvimento Municipal, transmitida ao vivo. Por que nós fazemos isso? Para ter uma transparência. Sabemos que nós ainda temos uma deficiência tecnológica, até do pessoal aqui para trabalhar, não tem como simultaneamente nós transmitirmos das outras comissões, porque normalmente elas atuam em conjunto, e daí acaba sobrecarregando o nosso sistema da Câmara, mas a gente pode pensar futuramente de transmitir também a reunião das comissões para dar ainda mais transparência nos processos e gerar a informação correta nos meios. Era o que continha, senhor presidente. Deixo os vereadores disponíveis para a parte. Senhor presidente, vereador Com André, autorização do presidente. Qual a palavra, vereador Ivan? Essa questão da urgência, como bem sabemos aí do nosso regimento interno, ela tem algumas falhas, né? E essas falhas foram bem apontadas aí pelo vereador André quando da leitura da legislação agora há pouco. Ali especifica até 45 dias para o trâmite processual. Mas, infelizmente, não há nenhuma legislação de tempo mínimo, mínimo de conclusão, ou seja, apresentação, votação para inclusão e primeira votação e tudo mais. Então, ele acaba, até por vezes necessário, como for o caso anteriormente citado, de algumas oportunidades ocorrerem. Nós sabemos, e eu e o vereador Juban estivemos até num curso de capacitação em Florianópolis, né? Onde se discutia a questão do regimento interno e também da lei orgânica do município, as falhas e o quanto a nossa está defasada. Mas, infelizmente, é comum aos estados catarinenses, né, Jubans, que nós observamos lá, e até municípios muito maiores que o nosso, que tem falhas até mais grotescas que o nosso. Mas isso não quer dizer que não temos que nos preocupar com o nosso, nós temos que fazer o nosso funcionar da melhor forma possível. E é de suma importância, e eu lhe apoio, o vereador André, nessa proposição, porque quanto mais claro e regras a gente tiver da imposição dessa votação, desse regime de urgência, mais claro e menos discussões ou brigas vão surgir em razão dessa falha legislativa. Porque no ordenamento jurídico pátrio, você tem que o que não é impedido de ser feito, né, principalmente pelos preceitos constitucionais, ele permite que seja feito. Mas, por vezes, o direito e a moral não andam de mãos dadas. Então, por isso que as regras são necessárias para que a gente possa evoluir e tornar mais claro as regras e a maneira como essa Câmara age. É isso. Mais alguma parte? Senhor presidente. Vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos funcionários da casa, a mídia aqui presente, público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais.
Já me coloquei, né, à disposição aí do vereador André até para assinar junto esse projeto, que é tão importante. Mas vejo também, senhores, que esse projeto é uma emenda à lei orgânica. Nós precisamos e temos já essa comissão montada para a gente rever algumas situações do nosso regimento. Inclusive, eu acho que é de suma importância em questões de regime de urgência, além desse projeto que o vereador André está fazendo, a gente realmente estabelecer, talvez que não seja um tempo mínimo, mas que seja pelo menos a possibilidade de abrir vistas para o vereador em casos de regime de urgência. Que seja vistas de 3 dias, por exemplo. Porque a gente já teve realmente aqui caso que o projeto chegou num dia, eram mais de 300 páginas para ler e simplesmente foi votado no outro. Né? Projetos esses que trouxeram grandes reflexos, e, inclusive, senhores, um deles, o Ministério Público, não sei como que ficou a situação, mas instaurou um inquérito por conta de possível inconstitucionalidade de alguns daqueles cargos criados no dia 8 de janeiro. Então, para os senhores verem o quanto é importante cada um dos vereadores realmente conseguir ler e estudar os projetos antes de votar. E aí, como muito bem falado pelo vereador André, não é de hoje realmente que vem projetos, e às vezes bem extensos em regime de urgência. Lógico, não temos no nosso regimento interno um dispositivo que fale sobre o tempo mínimo, mas na administração pública, né, além da legalidade, um dos princípios também é a moralidade. Então, quando eu falo em administração pública, em direito administrativo e constitucional, a gente lembra que são princípios que andam juntos, né? Então, vereador André, quero apoiar, acho de extrema importância, mas eu quero deixar registrado aqui também o quanto é importante a gente rever esse regimento interno para que as coisas não sejam atropeladas, porque lá na frente faz a diferença quando as coisas não são atropeladas. Então, como bem falei aqui, tem a situação de cargos que podem ser considerados inconstitucionais, podem ser, porque eu não sei como está essa situação desse procedimento no Ministério Público. Então, não vou falar nem sim nem não, né? Mas teve essa instauração. E acho muito importante que a gente crie, então, pelo menos, né, uma possibilidade do vereador solicitar vistas, além dos secretários, né, virem aqui e explicar, usando essa tribuna, para que toda a população tenha acesso a essa explicação. Porque, realmente, quando a gente tem uma reunião de comissões, como foi essa da última semana, ainda restaram algumas dúvidas, até porque saiu, né, saiu na mídia dizendo que foram apresentadas avaliações de outros terrenos. Ouvi falar. Um secretário veio e falou que olhamos o terreno tal e não serve, olhamos o terreno tal e não serve. Mas uma avaliação, realmente, ali dentro do projeto de lei, não tinha. Então, muito importante, vereador André, quero te parabenizar por trazer esse projeto e espero que nós tenhamos ainda mais outros projetos nesse sentido, principalmente nessa questão de todos os vereadores poderem ter um tempo hábil, né, de solicitar informações, receber essas informações por escrito, né, esses projetos, talvez usando de exemplo essa compra desse terreno, para que realmente daí sim tenha transparência e daí sim não saiam as coisas com deficiência de informação para a população. Seria isso. Muito obrigada. Mais alguma parte? Presidente, boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadoras, ao público que nos acompanha tanto aqui presencial como das suas casas também. Na verdade, a fala já foi bem feita pelo vereador Ivan e também complementada pela vereadora Tati. É importante, realmente, nós estamos aí no primeiro ano nosso, né, vereador André, de mandato, como bem o vereador Ivan falou, a gente teve lá em Florianópolis, tivemos vários exemplos. Vou citar uma cidade aqui como Lages, que é uma grande cidade, né? A gente viu a dificuldade que eles têm lá, né? Brusque, né? Com orçamento milionário, mas eles têm muita dificuldade quanto à questão, né, do seu regimento interno. O problema do nosso regimento interno, quem leu ele, sabe que nós temos alguns problemas que eles... Você lê o artigo 1, você vai para o terceiro e você propõe em cima daquele. Então, uma coisa que, de repente, no 3... o 1 falhou. Então, são essas coisas, não é muita coisa, mas essas coisas que nós temos que ir acertando. E, logicamente, como a vereadora Tati falou, para não ficar inconstitucional, nós também temos que trabalhar a lei orgânica. Então, a lei orgânica para andar junto com o nosso regimento interno. E são esses projetos, essas ideias, como o vereador André trouxe aqui, que com certeza nós vamos melhorando. E nós temos aí 4 anos para nós trabalhar, né, André? Mas não podemos deixar muito para frente, senão também nós atropelamos o tempo. Nós temos que começar a trabalhar já temos aí a ideia, desde as primeiras reuniões nossas,
nós, dessa comissão, fazer essa revisão do nosso regimento interno, e nós temos que botar em prática, né, e começar a melhorar ele com certeza, para que nós usamos, para que a população tenha uma melhor clareza, e também para quem venha após a gente aqui já esteja melhor determinadas certas regras, né, dessa casa aqui. Seria isso, e parabéns, vereador André. Mais alguma parte? Vereadora Rosi, sobre permissão do proponente? Autorizado. Boa noite, colegas, demais público que nos acompanha pelas redes sociais e aqui as pessoas presentes, como ela já falou, a mídia, que o Ângelo, né? E então, eu queria parabenizar o projeto, né, do colega e dizer que a população merece essa transparência, né, esse tempo necessário para a leitura de qualquer que sejam os projetos, né. Assim é um governo transparente, e para que mostre a transparência, eu acho que é de suma importância esse projeto apresentado aqui, e faço da minha fala a fala dos demais colegas. Então, seria isso, presidente. Mais alguma parte? Senhor presidente. Vereador Cezão. Meu presidente também, né, o vereador André, quero dar os parabéns pelo projeto, desde o início que nós já conversamos ali ontem sobre esse projeto, e várias vezes que nós já discutimos na nossa comissão, é de extrema importância. Então, nós estamos vendo desde o começo do ano, né, que o executivo não está respeitando esse tempo, manda para nós aqui, enfia goela abaixo da população. Agora, pelo que nós pudemos ver também nessa compra do terreno, nós não tivemos tempo hábil para estar lendo e estudando as possibilidades, até mesmo incrementar mais algo, né? Um investimento muito alto para o nosso município, para a Secretaria de Obras. Então, que isso venha acabar. E que seja colocado nesse projeto, né, pelo que nós vimos no nosso regimento interno, na nossa lei orgânica do município, nós sabemos que os outros municípios estão mais atrasados que nós ainda. Tem municípios que estão bem mais atrasados com a lei orgânica e com o regimento interno. Nosso regimento interno não é perfeito, mas tem município que está bem pior, essa é a verdade. Aí nós que fazemos os cursos aí na CIAP, aí afora, aí em Floripa, nós sabemos que o nosso regimento ainda é um dos melhores. Eu acho que o senhor presidente também falou esses dias que o nosso regimento é um dos melhores ainda do nosso município. Tem que melhorar muito, essa é a verdade, mas que o executivo aí venha começar a ter um pouco mais de respeito com os vereadores que aqui, para nós estudar esses projetos e ter aí mais transparência para a população, que é a verdadeiramente atingida aí, né? Fiquei agora até assustado ali com a palavra da vereadora Tati Carvalho, que do 8 de janeiro foi votado, né, os projetos, e agora aí está dando essa repercussão aí que pode ser exonerados cargos comissionados. É triste para nós, é triste para o canoense saber disso. Então eu fico pensando também, ontem na reunião das comissões foi falado sobre o ICPREV. Meu Deus, os números são assustadores. E infelizmente nós não tivemos tempo hábil para estar vendo tudo esses impactos que ia acontecer. Falando um pouco da reunião de ontem, em 2046, 2056, são mais de 2 milhões de reais que o governo, nosso município aí, vai ter que arcar aí com os professores. Então, mês é muito dinheiro. E se nós não tiver esse dinheiro aí, como é que vai ficar aí? Como é que vai ficar essas pessoas que dependem disso, que dependem do salário? Então, essa cadeira aqui tem um preço. Essa é a verdade. O preço é o voto da população que acreditou em nós, e nós precisamos de tempo para estudar esses projetos e averiguar com mais calma e ter mais transparência para a população. Parabéns, vereador André, e seria isso, meu muito obrigado. Mais alguma parte? Boa noite, colegas vereadores, público que nos assiste presencialmente e também online. Gostaria de abrir a minha fala comentando sobre o projeto da cultura do tabaco, porque nós estamos recebendo várias mensagens da população em si, porque é um projeto que, de certa forma, encontra um anseio e até, de certa forma, uma preocupação do setor produtivo do tabaco, já que estamos na eminência da COP11 e a gente sabe que o governo federal ele não tem, de certa forma, bons olhos para a cultura do tabaco, então nós aqui devemos criar legislações que possam vir a, de certa forma, defender essa cultura. E, vereador, até nós podemos deixar aberto para que as entidades que representam o setor tabageiro que nos procurem, que possam procurar a Câmara, até nós podemos marcar, não podemos marcar uma audiência pública que eu creio que não seja um tema de uma relevância tão grande assim, para que a gente marque uma audiência pública, mas a gente pode sim marcar uma reunião das comissões presentes
as entidades para que a gente possa alinhar esse projeto. Então, existem algumas questões que nós legalmente no município podemos amparar, que no caso o trabalho comunitário, hoje a cultura do tabaco, quem conhece, existe muito a troca de dia, que é uma espécie de um escambo de mão de obra. Hoje eu ajudo você, amanhã você me ajuda. E diante do Ministério do Trabalho, essa prática ela é condenada. Então, pode ser, inclusive, enquadrado o empregador por analogia ao trabalho escravo, dependendo do condicionante que esse funcionário está lá. Então, é algo bem preocupante, porque é uma cultura que, de certa forma, perdura há décadas. Então, as comunidades, durante a colheita, principalmente, o plantio também existe o escambo de trabalho, mas o grosseiro mesmo da mão de obra durante a colheita. E se nós aqui ampararmos essa colheita comunitária como sendo uma atividade cultural, como o Oeste fez com a colheita da uva, a gente pode, de certa forma, livrar os nossos produtores desse peso da mão do Ministério do Trabalho, que, infelizmente, tem uma perseguição muito grande com o campo, com o agro. Não sei porquê, talvez porque não votou nesse governo que está lá em cima, porém a perseguição é tamanha que estão sendo criadas sucursais do Ministério do Trabalho em polos agriculturáveis de Santa Catarina. Então a mira do Ministério do Trabalho parece que está no agro, está no campo. Então a gente tem que, dentro daquilo que nós temos de artifício legal, amparar as nossas famílias. Que todo mundo sabe que o condicionante do trabalho no campo é completamente diferente do trabalho numa indústria. Não há como o nosso produtor ter um refeitório, colocar banheiro químico, São várias condicionantes que esse Ministério do Trabalho vem impor para o nosso agricultor, que já não consegue quase mão de obra. A gente vê nos últimos dias da colheita que a mão de obra está tão escassa, que o produtor está indo buscar um funcionário na casa, está dando café da manhã, almoço, janta e no final ainda uma cervejinha, como um agrado a mais, para ter a mão de obra. E mais o Ministério do Trabalho ainda indo de encontro a essa atividade, eu creio que vai tornar completamente inviável. A gente sabe que a mão de obra é praticamente 80% da produção do tabaco, que é uma cultura que depende muito de mão de obra. E se começar esse peso vir para cima deles, vai se tornar inviável. Eu tenho quase certeza que muito agricultor de pequeno porte, que cultiva lá seus 20, 30, 40 mil pés de tabaco, que tem 1 ou 2 alqueires, porque as nossas famílias aqui que produzem tabaco têm propriedades pequenas. A nossa concentração da produção de tabaco é nas famílias que possuem pequenas áreas agriculturáveis. Então, se essas famílias forem impedidas de efetivar a única cultura que é rentável naquele pequeno espaço de terra que ele tem, essa família vai para a cidade, êxodo rural. Vai pesar o nosso sistema de saúde, vai pesar o nosso sistema de educação e vários outros condicionantes sociais que a gente tem dentro do município. O êxodo não é bom. Além de tudo, que a gente tira uma possibilidade de crescimento. Eu sempre gosto de frisar que dentro da sua propriedade, o agricultor ele é um empresário. Então, ele é o dono da sua própria renda, ele dita as regras. Se ele sair de lá, ele vai virar um mero empregado. Então, a gente vai tirar uma liberdade que o nosso produtor tem. Então, gostaria realmente, vereador André, que esse projeto ele tenha participação social, que a gente consiga, de certa forma, amparar os nossos produtores, porque a gente sabe que a mão vai vir pesada e, infelizmente, quem paga o preço pela incompetência daqueles que lá estão somos nós. Mais alguma parte? Então, deixa o vereador para suas considerações finais. Então, eu quero agradecer a fala dos todos os vereadores que se manifestaram. Esse projeto, como foi falado da questão dos princípios da administração pública, ele vem de encontro com a legalidade, com a imparcialidade, com a moralidade, com a publicidade, que é o principal. E daí tem os outros, que tem as diferenças na economia, economicidade, eficácia, eficiência, conforme a doutrina que se fala. Sobre os projetos, agradeço, eu vejo o nosso regimento interno
Ele é interessante, mas está de uma forma escrita desorganizada, ao meu ver. Das que eu vi, ele tem muita duplicidade na sua interpretação, precisava de uma padronização. E também ele é um regimento do ano 2000, 2001, ele já está obsoleto de acordo com algumas tecnologias. Então ele precisa de um processo de organização e modernização, mas acredito que muito do que está ali vigente pode ser aproveitado e melhorado. E por ser uma questão aqui que envolve tanto o executivo, nós temos que lembrar que existem 3 poderes, né? O judiciário, que não cabe na esfera municipal, né? Mas nós temos o executivo, o legislativo, que tem que atuar de forma independente, porém harmônicas. Nós temos um objetivo comum, que é ver a nossa cidade prosperar, mas temos que ter o respeito e a harmonia entre as esferas do poder. Era o que continha, senhor presidente. Senhor presidente, Vereador. eu só quero cumprimentar aqui o vereador André, né, e cumprimentando assim a todos que fazem presente hoje aqui, os que nos assistem pelas redes sociais. Só esclarecer que o projeto aqui que declara a fumicultura com atividade de relevante interesse, né, para o desenvolvimento econômico do nosso município, né, então ele está indo para leitura hoje, onde vai ser estudado pelas nossas comissões, né, por nós, e só queria complementar, né, porque a gente, como faz parte também, dirigindo a entidade sindical, né, que representa os produtores rurais e produtores principalmente de tabaco, e pela fala do nosso presidente Romer, então nós vamos estudar e vamos apoiar sim esse projeto. Creio que esse projeto vai ser aqui de toda a edilidade, né, presidente e vereadora André, é isso, né? Isso. Então pode contar com o nosso apoio, né? Falo também como presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Canoinhas, não podia deixar de me manifestar, mas olhando aqui no expediente, então esclarecendo aos que nos assistem pelas redes sociais, esse projeto hoje ele está vindo para leitura, né, vereadora Rosinha? Então ele vai tramitar agora aqui dentro das comissões, nós vamos estudar e me lembro bem pela fala do presidente Romer, no final do ano passado, né, Romer, nós tivemos numa reunião que aconteceu ali no pavilhão da Igreja Matriz, numa audiência pública da fumicultura com o Ministério do Trabalho, e foi bem preocupante isso que aconteceu. O que o Romer colocou aqui foi o que nós ouvimos ali. Resumindo, estava lotado de produtores. Da metade da reunião em diante, saiu todos, só ficou as autoridades e o pessoal que estava dando a palestra do Ministério do Trabalho. Por quê? Porque se for para fazer, impor leis aqui, proibindo praticamente, né, das famílias que hoje trabalham em família, né, a gente tem que respeitar a lei, o menor de 18 anos não pode trabalhar mesmo na fumicultura, mas é bem agravante. Então nós tivemos, eu e o vereador Romer, tivemos essa audiência que aconteceu no final do ano passado, e esse projeto aqui, ele vem realmente aí, de interesse, né, é relevante mesmo, não só para o município de Canoinhas, mas todo o Planalto Norte, aqui, que é a cultura do tabaco. Santa Catarina, Canoinhas é o segundo maior produtor de tabaco de Santa Catarina. Então, quero dizer aqui que, desde já, eu já me coloco à disposição como representante, né, da entidade sindical, presidente do sindicato, a nossa diretoria, os nossos produtores de fumo que nós temos ali, que fazem parte também da Comissão de Fumicultura, com certeza vai participar também nessa reunião, como o senhor falou. Então, contem com o meu apoio e também como vereador do nosso município de Canoinhas. E parabéns aí, André, pelas suas explicações e os projetos apresentados. Bom, como o vereador já fez suas considerações finais... Só fazer uma frase rápida, já que a minha ênfase maior era sobre o projeto de emenda, né, mas como foi entrando no fumo, fazer um breve agradecimento ao Dr. Luiz Glinski, né, que é o advogado ali da Câmara de Irinópolis. Ele foi o primeiro que me sinalizou desse projeto de lei. Até ele não foi apresentado aqui antes, o pessoal que a assessoria da casa, né, acompanhou, o Milton, tanto já faz um bom tempo que nós estamos com esse projeto ali pautado, porque eu, em respeito aos verdadeiros autores, né, que foi lá na Câmara de Irinópolis, e logo em seguida já teve Bela Vista do todo. Então, nada mais justo, né, que quem realmente, né, tivesse a glória, os louros, né, para depois nós estamos aí. Como diz, ideias boas nós temos que adaptar à nossa realidade. Era o que continha, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Mais nenhum inscrito, né, primeiro secretário? Não, senhor presidente. Então passamos à ordem do dia.
Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 091/2025, que denomina a pista de motocross localizada no Parque Agropecuário Industrial José João Clempos, em Canoinhas. Está em discussão. Esse projeto, de certa forma, foi o preponente o vereador André, porém o vereador Jubanski e eu também nos propomos assinar junto. Eu creio que seja uma homenagem. Eu gosto de frisar que as pessoas elas têm que ser homenageadas em vida, infelizmente, mas como a vida é um sopro, o John foi muito cedo, né? Felizmente, eu creio que Deus gosta das pessoas boas, porque Ele tira elas antes, né, desse mundo. E eu creio que vai ser uma bonita homenagem, né, vereador André? Haja visto que nós estamos na iminência da FESMAT, vai ter um campeonato bem grande lá. E nada mais justo que esse campeonato, quando o locutor anunciar, falar o nome dele. Porque eu tenho a plena certeza que, se ele estivesse aqui, ele ia anunciar o nome dele como competidor. Então, é uma homenagem póstuma, infelizmente, porém fica aqui a nossa homenagem para esse rapaz que realmente foi cedo. Continua a discussão. Senhor presidente, rapidamente, só para conhecimento, né, é tida como uma das melhores pistas do Brasil, né? Segundo a informação que me passaram, foi a terceira melhor pista do Brasil de velocross. Então, além da qualidade, né, ainda tem uma boa homenagem. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 91/2025. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário ad hoc, Edmilson Verca, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 408/2025, da autoria do Edil Cezão do Táxi, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilli Reder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se a obra de pavimentação da rua Bento de Lima já foi licitada, bem como o estágio em que se encontra o processo. Está em discussão. Senhor presidente, Vereador. fui procurado por muitos moradores do Campo da Água Verde, da rua Bento de Lima. Todo mundo sabe que a rua Bento de Lima é bem movimentada mesmo, tanto por ônibus, caminhão, né, para o pessoal fazer o desvio da rua Expedicionário. Então o pessoal prefere andar na rua Bento de Lima do que andar às vezes na Expedicionário para fugir do fluxo dos carros, lombada e assim em diante. Então o que está acontecendo? A rua Bento de Lima se encontra bem danificada mesmo, porque é uma estrada de chão com bastante buraco, bastante valeta e... Conversando com várias pessoas, conversando com vários moradores, eu fiquei sabendo que na rua Bento de Lima mora mais pessoas de idade, pessoas idosas, e que estão sofrendo aí de problemas respiratórios pela poeira, muita poeira de caminhão e tudo mais, e eles não sabem aonde que se encontra, se encontra para um projeto de pavimentação, se já foi declarado aí pelo governo. Eu me lembro que aí no passado, né, na época da eleição, foi prometido asfalto para eles me procurando, então eu gostaria de saber se já foi feito, né, esse projeto para pavimentação da rua Bento de Lima, se vai ser asfaltado, se já foi aí feito todo o trabalho para quanto mais breve possível as pessoas da rua do Bento de Lima aí recebam a pavimentação aí para não continuar sofrendo com a poeira e principalmente com os buracos. Então seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 409/2025, da autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Dirce Bach Dias, determinando que seja comunicado à família lutada. Por se tratar de voto de pesar, não há discussão e, por ser de toda edilidade, o deferimento é automático. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito para o primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar de matéria de cunho pessoal. Vereador Marcos Homer. Então, nós estamos hoje vivendo um momento triste do Brasil, né? Um julgamento praticamente político de um ex-presidente
E nós não poderíamos deixar de usar esses microfones para expor a nossa indignação. Já fizemos uma moção de repúdio, porém, nós temos que dizer que nós não somos concordantes com esse processo. A gente sabe que hoje o Supremo Tribunal age como se fosse um órgão político, na realidade, muitas vezes tomando decisões que não cabem a esse órgão, quando outras demandas que afetam diariamente a população, eles deixam em segundo plano. Podemos citar até, por exemplo, a contratação de médicos peritos, que o processo para a contratação externa de médicos peritos está parado no STF há mais de década. E a nossa população aqui de Canoinhas, todos os dias sofre de ter que se deslocar de Canoinhas até uma cidade vizinha para fazer a sua perícia, e o processo, a senhora Carmen Lúcia, que hoje dialogou contra os advogados, falando sobre o processo eleitoral, está há vários anos com esse processo lá na gaveta dela. Se duvidar, já sumiu até a cor da tinta lá desse processo, nossa população aqui penando. Terras devolutas que pertenciam à antiga Lamber ainda estão em processos de regularização, então nosso estado de Santa Catarina só tem 2% do território de todo o Brasil, e pensar que nós temos terras que podem estar sendo produtivas nesse momento, que podem estar gerando renda para a nossa população, estão lá paradas, porque esses processos estão há mais de século parados. Então, é muito triste saber que nós vivemos esse momento. Hoje é o Bolsonaro, amanhã pode ser nós, como já está acontecendo com alguns deputados. Então, eu creio que nós temos que fazer essa reflexão. Até onde os nossos representantes do Senado estão realmente cumprindo com o papel deles, de gestores do trabalho do STF. Seria isso. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário, dia 8 de setembro, segunda-feira, às 19 horas. Tenham uma boa noite.